Watanabe. Hoje eu vou trazer um pouco dos resultados sobre a viabilidade econômica dos projetos. E, usualmente, as pessoas agradecem no final, mas antes de mostrar os resultados, gostaria de agradecer a presença, lógico, de todos, dos parceiros que forneceram dados, que permitiram esses estudos de viabilidade, toda a equipe do Sucre, que, de alguma forma, traz dados para a parte de simulação, como eu vou mostrar, a equipe de simulação industrial, agrícola, todas essas pessoas interferem e ajudam bastante para que, no final, a gente consiga juntar o máximo número de informações possíveis para tentar ter uma resposta um pouco mais integrada sobre essa viabilidade. A apresentação vai basicamente ser dividida nessa estrutura, e a biorefinaria virtual de cana-de-açúcar vai ser apresentada para aqueles que não sabem, e, em seguida, alguns resultados, uma seleção dos resultados, na verdade, para as parceiras avaliadas no projeto. Para aqueles que não conhecem, a BVC, a Biorefinaria Virtual de Cana-de-Açúcar, vem sendo desenvolvida aqui no CTB ao longo de quase 10 anos, né, liderada pelo Bonomi, que se encontra aqui. Nada mais é do que uma integração de modelos, né, a gente depende muito na simulação industrial para trazer respostas que ajudem os pesquisadores, o setor como um todo, a tomar decisões, né. Então, a gente leva em consideração impactos ambientais, econômicos e sociais, né? E, basicamente, nós desenvolvemos, então, esse conceito de integrar toda a cadeia, desde a produção, transformação até o uso dessa biomassa, né, de maneira a detectar o que uma mudança na tecnologia pode causar na outra ponta dos impactos. Na parte de modelagem agrícola, como eu falei, existe uma equipe dedicada a isso. Foi desenvolvido o Canasoft, que nos ajuda, então, a trazer respostas, né? E, para essa apresentação, particularmente, a gente foca aqui na questão dos custos de produção da palha. Só que, para isso acontecer, a gente precisa estar em comunicação direta com os parceiros, de maneira a calibrar os nossos modelos para representar situações de uma forma mais pertinente, refletir a situação das usinas. O Canasoft, ele é um modelo que conta com um banco de dados já consolidado, que permite, então, ter um detalhamento de maquinário, implementos, todas as operações, eficiências envolvidas nas etapas de produção da biomassa, além de um banco de dados sobre os insumos, não só fluxos de massa por área, como também um banco de dados de preços, custos e demais grandezas envolvidas. Na parte de modelagem industrial, nós utilizamos um software comercial cujo objetivo principal, em relação à avaliação econômica, é gerar os balanços de massa e energia. A gente sabe que, no caso do recolhimento de palha, a gente tem impactos quando se toma essa decisão, principalmente no sistema que já se encontra operando na usina, e, por isso, é importante que essa modelagem reflita essas situações. Então, da mesma forma, na ponta de entrada de dados, a gente precisa estar em contato com as usinas para calibrar esses modelos e permitir, então, simular situações onde a gente faz modificações na tecnologia. E a gente consegue, então, contabilizar e quantificar mudanças, por exemplo, nas produções da usina, geração de eletricidade, balanços de massa e energia como um todo. Esses dados de saída são, então, compilados por essa equipe, que nos passam para, então, na sequência, fazer a avaliação econômica. Então, dentro dessa visão integrada da modelagem e simulação, nós passamos, então, desde a parte do Canasoft, simulação e uso dessa biomassa, para que a gente consiga, então, frisando, integrar todos os impactos, de maneira a tentar contabilizar o maior número possível de fenômenos aqui nessa cadeia toda, para que a gente tenha uma resposta mais crível, não só para o retorno, a rentabilidade desse projeto, que se pretende avaliar, como também métricas importantes, que é a questão da emissão de gases de efeito estufa na avaliação ambiental e social, que serão apresentadas na sequência após a minha apresentação. Então, para análise técnico-econômica, né, nós consideramos essa perspectiva incremental. Acredito que alguns de vocês já conheçam, mas para aqueles que não estão familiarizados, é basicamente analisar os efeitos e os impactos somente da mudança que se faz na usina ao se decidir por recolher palha. Então, dentro dessa perspectiva integrada, então, nós olhamos para todo o sistema agroindustrial, e para análise de fluxo de caixa, a gente considera não só o investimento realizado na indústria, a questão do capital de giro, como também os custos operacionais. Cabe destacar que, para o caso dos custos agrícolas da palha calculados no Canasoft,
esses custos já incorporam as questões de investimento, consumo de insumos e assim por diante, de maneira a anualizar, ter um custo equivalente por ano, que é considerado, então, na análise de fluxo de caixa, pensando em um sistema integrado. Impactos indiretos no sistema agrícola, como pontuado, alguns sistemas podem, por exemplo, aumentar a produtividade, que é o caso da rota integral ou parcial. Isso é contabilizado quando se apresentam os resultados. Custos de mão de obra, insumos, manutenção são considerados. E na questão da receita, obviamente, eletricidade, né, que se obtém a partir do recolhimento de palha. Eventualmente, alguns parceiros evitam a compra de uma biomassa adicional, que é o bagaço, por exemplo. Isso é contabilizado como um benefício. E eventuais impactos indiretos, como, por exemplo, a interferência das fibras na moagem, que podem, então, impactar negativamente a questão da extração de açúcares e, consequente, menor produção de produtos, isso é levado em consideração nas simulações industriais. Então, considerado tudo isso, vamos para alguns resultados. Tá? Para a usina 1, só um perfil breve, ela tem uma moagem de aproximadamente 3 milhões de toneladas de cana anualmente, esses são os produtos dela. Para esse caso, definido com o parceiro, avaliamos as 3 diferentes rotas aqui, forrageira, a integral e fardos, né? A gente conversa com as usinas e a gente define, então, qual seria um cenário mais interessante para ser avaliado. Nesse caso aqui, foi estudado uma situação de recolhimento de palha que variava de 85 a 100 mil toneladas de palha por ano. Nessa usina, especificamente, realiza uma compra de bagaço, então, essa palha recolhida adicionalmente, nós fizemos uma simulação para substituir esse bagaço, para cumprir um contrato existente já por essa usina. Realizamos também sensibilidades para alguns parâmetros agrícolas, tanto o impacto da remoção da palha na produtividade de cana, esses dados vêm da equipe de remoção e a gente calibra os modelos para tentar refletir esse impacto. A questão das horas efetivas, muito importante para a eficiência das operações agrícolas, como que as máquinas vão operar, a enfordadora e a forrageira, mais ou menos eficiente, como que isso reflete no custo e, consequentemente, na rentabilidade do projeto. E, por fim, sensibilidades industriais, né? Por exemplo, nesse caso, muito importante, o preço do bagaço, que é evitado porque se substitui por palha nesse caso. Essas são uma seleção das premissas consideradas para essa análise incremental. Cabe destacar a questão dos preços de bagaço, que é evitado, variam bastante ao longo do ano. Nós consideramos, então, essa faixa que nós conseguimos, de R$ 30 a R$ 120 por tonelada base úmida, com um preço médio de compra de R$ 75. E quais foram os resultados? Primeiro, para a rota forrageira, o que a gente vê nessa tabela, para aqueles que não estão familiarizados, é o valor presente líquido em milhões de reais. As células em vermelho são as regiões de inviabilidade, né? Ou seja, onde o valor presente líquido é negativo, portanto o projeto não agrega um valor. E nas áreas de verde, né, são as áreas de viabilidade. Qual foi a sensibilidade dessa tabela? Aqui a gente variou à esquerda o preço desse bagaço evitado. Ou seja, quanto maior o preço desse bagaço que eu evito comprar, melhor a minha situação, obviamente. No caso do custo agrícola da palha, esse variou de R$ 80 a R$ 166, principalmente por causa da sensibilidade que foi executada, que foi considerar qual seria o impacto nessa variação de horas efetivas dos equipamentos agrícolas e o impacto da remoção da palha na produtividade. A gente observa, então, um espectro grande de custos. Então, o que a gente pode pontuar, então, aqui, a melhor situação seria essa de 80 milhões, onde a gente tem uma substituição para o bagaço caro, com um custo de palha menor, e o oposto na ponta daqui. Então, como vocês podem ver, a viabilidade é dependente de uma série de fatores, e existem condições de viabilidade e inviabilidade que vão depender do contexto da usina. Para o caso aqui de maior custo de palha na forrageira, não necessariamente isso implica em menor viabilidade, isso porque na questão dessa rota o investimento industrial não foi necessário nessa rota. Então a gente observa essa variabilidade de viabilidades. Indo para os fardos, os resultados foram bastante semelhantes. Também variamos aqui preço de bagaço evitado, custo agrícola da palha. Aqui a gente observa uma faixa um pouco diferente,
devido à questão particular da rota que foi simulada. Mais uma vez, regiões de viabilidade, principalmente quando se observa um preço médio de bagaço evitado igual ou acima de R$ 75,00 base úmida, né? Isso traria viabilidade. No caso de um bagaço substituído com um preço um pouco menor, isso não seria um bom negócio. A gente observa aqui nesse caso que o maior custo do fardo foi o menor que da forrageira, que foi de R$ 166,00, e se a gente pudesse dizer que houve uma leve desvantagem, foi devido ao investimento industrial, que nesse caso se refere à desenfardadora, né, e às estruturas internas de movimentação da palha. Por fim, a rota integral ou parcial, nós temos então essa variabilidade de custos de palha, né? A gente observa que, considerando o impacto da remoção, esse custo pode chegar a R$ 148,00, e numa outra ponta, sem considerar esse impacto na área agrícola, o custo cai bastante, é bastante sensível para essa rota em específico. Nesse eixo, a mesma forma, simulamos o preço do bagaço evitado. Observamos, nesse caso, que apesar dessa grande variabilidade, né, no custo e, consequentemente, em extremos maiores de valor presente líquido, caso exista a possibilidade de recolher essa palha a custos menores, ela pode ser a rota que mais traria benefício econômico nessa hipótese de conseguir trazer para valores mínimos, né? Nesse caso também foi considerado o impacto do CAPEX industrial no sistema de limpeza a seco, que influenciou a viabilidade. Então a gente observou que entre as três rotas, né, existem regiões de viabilidade e inviabilidade, e obviamente, como já pontuado nas apresentações anteriores, isso vai depender bastante de decisões gerenciais na indústria e no campo. Indo para a usina 2, né, nós temos aí um perfil um pouco diferente, uma moagem de 6 milhões de toneladas de cana ano. Esses são os produtos principais da usina. A rota avaliada e pactuada com essa usina parceira foi a rota de fardos. Para o cenário de recolhimento, foi uma quantidade de aproximadamente 20 mil toneladas de palha, né, em base seca, o que conferiu nas simulações industriais algo em torno de uma exportação adicional de 10.500 megawatt-hora ao ano. Sensibilidades agrícolas aqui para essa parceira foi estabelecida uma sensibilidade diferente. Eles queriam entender como que o preço do diesel impactava o custo da biomassa e a distância de transporte também, que são variáveis, todos sabem, importantes. E, na parte da indústria, o preço da eletricidade, já que, diferentemente da avaliação anterior, aqui não há substituição de bagaço, mas sim uma exportação adicional de eletricidade para o grid. Essas foram as premissas do projeto. Cabe destacar, nesse caso, que o preço de eletricidade, como todos sabem, pode variar a depender do mercado que você considera, ou regulado, ou livre, de curto prazo. A faixa foi entre 200 a 500 reais. Depois eu vou mostrar o porquê que a gente estabeleceu essa faixa, sendo um preço médio na ordem de 250. Quais foram os resultados para essa parceira? Olhando para a rota de fardos, né, mais uma vez aqui dentro os valores presentes líquidos, a gente observa da mesma forma que o recolhimento da palha pode ser viável, sim. Nesse caso, a gente observa a interferência dos preços de comercialização nessa viabilidade. Todos podem acompanhar aqui. À medida que o preço da eletricidade que eu estou vendendo é maior, isso favorece o contexto. O oposto é verdadeiro. E no caso do custo agrícola de palha, né, o impacto mostrado aqui é somente da variação do diesel. Então, variando de um preço mínimo histórico de R$ 2,85 até um máximo aí colocado de R$ 4,20 o litro, a gente obteria essa faixa de variação para essa usina em específico. Consideramos o investimento industrial na desenfardadora, nas estruturas de movimentação dessa palha. E, nesse caso, a gente observa que, para que houvesse a viabilização do projeto, tanto nesse caso de menor custo de palha, o preço mínimo, né, de venda dessa eletricidade estaria em torno de R$ 298 o megawatt-hora, e nesse outro caso, para essa parceira, no preço mínimo de comercialização com um custo maior, seria com um preço mínimo um pouco maior também, R$ 308. Esses resultados aqui podem fazer sentido e podem ser viáveis, por quê?
Porque se a gente observa só esse ano o que aconteceu com o preço da eletricidade no mercado spot, a gente observa que durante o período de safra, esse ano o preço ficou acima de R$300 e chegou a bater em R$500 aqui, pelo menos por 3, 4 meses. Então, considerando que a quantidade exportada desse parceiro não é tão grande, você poderia sim liquidar toda ela no mercado de curto prazo. E com isso, explorando as oportunidades aqui desses momentos em que a eletricidade chega até bater no teto de R$500, isso seria uma alternativa interessante, sim. Uma última sensibilidade realizada foi variando as distâncias de transporte dessa palha para a usina de 10 a 40 quilômetros, e o impacto isso no custo foi, obviamente, quanto maior a distância, maior o custo da palha em base seca. E da mesma forma nós fizemos então a sensibilidade aos preços de eletricidade. Os resultados foram bem semelhantes, com esses preços mínimos de venda variando entre 296 a 312, o que a gente já mostrou que é factível do ponto de vista de viabilidade, dado o mercado de curto prazo. Resultados da usina 3. Essa usina ela tem um perfil de moagem de aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de colmos por ano. Esses são os produtos principais. A rota avaliada também em parceria com a usina mais interessante foi a de fardos. Nesse caso, existe um recolhimento de palha da ordem de 45 mil toneladas em base seca por ano, para substituir parte de um bagaço que é utilizado para cumprir contratos e, além disso, um montante de palha que é suficiente para gerar ainda mais eletricidade do que ela já gera, cerca de 27.500 megawatt-hora adicionais. Sensibilidades agrícolas realizadas para essa parceira foram horas efetivas e distância de recolhimento. Na indústria, como nós substituímos um pouco de bagaço e também geramos mais eletricidade, uma sensibilidade tanto ao preço do bagaço quanto desse produto da eletricidade. As premissas do estudo, a faixa de preços para comercialização foi a mesma e para o bagaço evitado também a mesma faixa. Os resultados foram os seguintes, Considerando então os resultados da simulação agrícola, variando-se tanto horas efetivas quanto distância, para essa rota de fardos, então os custos variaram de R$ 93 a R$ 115 por tonelada da base seca. E a gente observa muitas regiões de viabilidade nesse caso também, principalmente quando o preço do bagaço que eu evito está maior e quando o custo da biomassa não vem o custo máximo, mas o custo mínimo simulado. Para essa análise de fluxo de caixa foi considerado o investimento industrial, também com os equipamentos para processar essa biomassa adicional na usina. E para essa sensibilidade em si, nós fixamos o preço da eletricidade para gerar. Então, a gente observa regiões de viabilidade. E essa situação fica mais clara dos extremos, que são realmente grandes. A gente pode ter, num melhor caso, viabilizar esse projeto incremental desde um preço mínimo de comercialização de R$ 106 nessa situação, como no outro extremo, caso o custo da palha atinja valores aqui máximos simulados, com um preço mínimo do bagaço substituído, um valor um pouco maior que seria necessário para viabilizar essa condição. Agora, fixando o preço do bagaço evitado em R$ 75 na base úmida, e agora só fazendo uma sensibilidade ao preço de eletricidade, a gente observa, nesse caso aqui, apenas regiões de viabilidade. Mantendo-se, então, o custo de recolhimento de palha nessa faixa de 93 a 115, devido a essa sensibilidade de horas e distância, a gente observa, então, que à medida que a gente aumenta o preço de comercialização, o valor presente líquido atinge esse máximo e, nesse pior caso, ainda seria viável fixando-se o preço do bagaço a R$ 75. Da mesma forma, preços mínimos que viabilizariam esse projeto seriam da ordem de R$ 164 a R$ 196 o megawatt-hora. A usina 4 ela tem um perfil de 8 milhões de toneladas de cana ao ano, produz aí etanol hidratado, anidro de açúcar e eletricidade, e a rota preferencial
combinada com eles foi a palha via recolhimento integral ou parcial. Essa usina específico foi a última a fornecer os dados, então os resultados de viabilidade vão ser gerados no próximo ano, assim que os parâmetros forem ajustados e os modelos forem rodados. Como considerações finais, que eu gostaria que vocês levassem para casa, é que, primeiramente, a gente tem uma situação aqui muito especial de ter uma equipe que permita fazer essa integração de resultados do projeto, alimentar modelos de simulação, para permitir, então, tomadas de decisão que estão lidando com diferentes contextos de usinas, né? Então, a gente personaliza avaliações e a gente observa que dizer se um projeto é viável não é simples, porque depende, obviamente, do contexto. Na maior parte dos casos, nós vimos que sim, há viabilidade. No entanto, quem vai garantir que aqueles custos agrícolas simulados realmente aconteçam são as equipes que estão no dia a dia da usina, desde gerenciando a parte agrícola, o gerenciamento industrial é muito importante para garantir essa operação ótima dos processos. Reduzir os investimentos na indústria é muito importante também. Como vocês viram, o CAPEX impacta, mesmo em uma situação em que a palha vinha a um custo baixo na região da área agrícola, isso influencia depois no seu processamento. E, obviamente, saber explorar os preços de mercado que podem gerar oportunidades para viabilizar esses projetos de recolhimento. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos e a colaboração das equipes envolvidas.